Olá pessoal, na nossa aula passada, no nosso jogo Breakout, nós implementamos a colisão dos componentes. Nós fizemos com que a bola conseguisse colidir com os tijolos, e ao colidir os tijolos eram destruídos, e colidir com o bastão. Hoje nós vamos tentar finalizar o nosso Breakout. Finalizando o breakout, pessoal, ele vai ficar com essa cara. Onde terá uma tela inicial. Caso você elimine todos os tijolos, aparece uma tela de vitória. Caso você não elimine os tijolos e a bola passe pelo bastão, é aparecida uma tela de derrota. Vou deixar no meu site e também no link do vídeo todas as bibliotecas do jogo, alguns sons, porém nós não vamos implementar som, pessoal, no nosso jogo. Um script que nós não utilizamos, vocês podem dar uma olhada nesse script aqui. As imagens do nosso jogo, o bastão, a bola, o tijolo e as telas. Vou deixar também já todas as sprites do bastão, da bola e do tijolo, além das telas, já convertidos para o XNB, para vocês poderem utilizar. Então, pessoal, além de deixar o programa completo que nós vamos desenvolver hoje na aula. Então, primeiro de tudo, pessoal, vamos fazer com que a cor do nosso... Vou abrir aqui esses arquivos para utilizar como consulta. Então, primeiro de tudo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com que os nossos tijolos mudem de cor. Como mudem de cor? Estão todos brancos. Vamos colocar uma cor nesses tijolos. Então, de que maneira, pessoal? Abram o arquivo Game1. No arquivo Game1, pessoal, existe um momento onde nós estamos criando os tijolos. Então, no Load Content, nós estamos dando o comando para criar os tijolos, onde nós estamos passando a nossa textura. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Primeiro, para nós conseguirmos colocar uma cor no tijolo, nos tijolos, nós vamos ter que alterar uma propriedade do nosso Game Component 2. Então, abram o Game Component 2, que representa a classe base dos nossos objetos 2D, e nós vamos colocar aqui uma nova propriedade, uma propriedade cor. Então, olha lá, eu vou copiar e colar, pois eu já tinha feito. Vamos colocar uma propriedade cor, vou colocar o get e o set da cor, e vamos criar também um outro construtor. Por que um outro construtor, pessoal? No construtor antigo que nós tínhamos, nós passávamos o game, a textura, a posição e a velocidade. Nós vamos passar aqui o game, a textura, a cor, a posição e a velocidade. Então, por que isso? Porque agora eu posso escolher passar uma cor ou não. Então vamos continuar. Primeiro eu preciso fazer a seguinte coisa. Eu preciso alterar o meu construtor antigo, fazendo com que a propriedade cor receba o color.white. Então, caso
você não utilize o construtor que recebe como parâmetro uma cor, nós estamos inicializando a propriedade cor com a cor branca. E também nós vamos ter que mudar na nossa classe GameComponent2 o método de desenho, o draw, onde ao invés de pintarmos a textura com a cor branca, nós vamos pintar a textura com a cor específica do objeto. Pronto. Já modificamos a nossa classe GameComponent2. Então podem fechar a classe GameComponent2. Agora nós vamos modificar a nossa classe GameComponent1, em especial na hora de criar os tijolos. O que nós vamos fazer? Nós vamos definir uma cor para os tijolos. E também nós vamos criar um outro método só para criar os nossos tijolos, o nosso bastão e a nossa bola. Então vocês vão fazer a seguinte coisa. Vocês vão vir aqui e criar um public void. Vamos utilizar o mesmo nome. Cria objetos. Eu vou copiar aqui, que eu já havia feito, pessoal. Então, public void. Cria objetos. E também nós vamos criar um destroy objetos. No caso do nosso destroy objetos, o que eu estou fazendo? Eu estou removendo todos os componentes do meu jogo. E no cria objetos, o que eu fiz, pessoal? Eu inseri dentro desse método tudo o que havia no nosso load content. Em especial, o for, que criava os tijolos, o bastão e a bola. Então, vocês podem copiar isso daqui e colar no seu cria objetos. Então, no nosso cria objetos, pessoal, vai ter o for, que cria os tijolos, o bastão e a bola. Porém, neste for, pessoal, o que eu mudei? Eu criei uma variável chamada cor, que vai receber a conversão. Vamos adicionar a biblioteca no using do system de um valor. Por exemplo, vocês podem testar os valores aí na sua casa e ver qual valor agrada a vocês, que é a conversão do 100 mais a multiplicação de x por 20, o valor de x do nosso for. Porcentagem 250. Então, porcentagem é o resto da divisão por 250. Então, ele está pegando e fazendo esse cálculo, convertendo para byte, e a mesma coisa para as outras coordenadas, pois uma cor é formada por 3 valores, os valores RGBs. Então eu criei a minha cor, e agora na hora de criar o meu tijolo, eu passo essa cor para o meu tijolo. Pronto. Já criamos o nosso método cria objetos. Além do nosso método cria objetos, pessoal, e destrói objetos, nós vamos criar na nossa classe mais alguns componentes. Então nós temos a nossa classe game1, a quantidade de linha, quantidade de colunas, o nosso bastão, a nossa bola, os nossos tijolos. Agora nós vamos adicionar também na nossa classe as texturas que correspondem à nossa tela e também a quantidade de tijolos que nós temos na tela. Então, vamos adicionar um outro inteiro que corresponde ao número de tijolos da nossa tela. Então, aqui, quantos tijolos o nosso jogo terá?
a quantidade de linhas multiplicada pela quantidade de colunas. Então aqui, linha vezes colunas. Pronto. Agora que nós já sabemos quantos tijolos vão existir no nosso jogo, já sabemos quais objetos nós temos no nosso jogo, nós vamos fazer a seguinte coisa. Vamos criar as telas que o nosso jogo terá. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Primeiro de tudo, nós vamos ter que pegar os arquivos que eu vou enviar para vocês. Eu já vou no arquivo convertido, ou vocês podem converter as telas usando XNA Content Compiler. Eu já vou pegar os elementos convertidos. Então eu tenho todas as minhas telas que eu vou utilizar no meu jogo. E eu vou importá-las para o meu content. Então olha lá, dentro do nosso content, pessoal, nós inserimos as telas do nosso jogo. Então selecionem as telas agora. Cliquem com o botão direito, propriedades e Build Action. Informe que ele é um content e fale para copiar caso seja novo. Pronto. Já configuramos esses elementos no nosso content. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós já temos as nossas telas dentro do nosso jogo. Vamos criar mais uma variável para saber, ou melhor, já até criei aqui, né, pessoal? Perdão, não havia comentado. No nosso controle de telas, nós vamos ter um vetor que vai armazenar as nossas 4 telas, que são texturas, e eu vou ter uma variável inteira que vai controlar a tela que o nosso jogo está apresentando. Então agora nós vamos fazer a seguinte coisa. Vamos para o nosso Lua de Content e no nosso Lua de Content, pessoal, nós vamos instanciar as nossas telas. Então nós vamos fazer a seguinte coisa. Tela na posição 0 recebe a tela inicial, A1 a tela do jogo, A2 a tela de Game Over e A3 a tela de vitória. Aqui nós vamos colocar um if também para saber em qual tela o jogo se encontra atualmente. Então se por um acaso o jogo estiver na tela 1, significa que ele teve que executar o método Lua de Content para recarregar os elementos do jogo. Então nós vamos chamar novamente o cria objetos. Pronto. Então o nosso Lua de Content supostamente está pronto. Agora nós vamos alterar o nosso método update, onde nós vamos tratar a questão das nossas telas, pessoal. Então aqui, o que nós vamos fazer no nosso update? Primeiramente, nós vamos colocar um if, ou melhor, vários ifs, que vão verificar o estado da tela. Então, se a tela for a 0, significa que ele está na tela inicial e ele tem que apertar alguma tecla para começar o jogo. Se ele apertar a tecla de espaço ou apertar o botão de Start, nós iremos modificar o nosso jogo, falando que a tela atual é 1, e vamos criar os nossos objetos. Vamos chamar o método que cria o bastão, cria a bola e cria os tijolos e adicionam eles no nosso game. Vamos definir a posição inicial do nosso bastão, ou melhor, da nossa bola. Um outro if será
Se a tela estiver na posição 1, se estiver valendo 1, significa que o jogo está acontecendo, e o número de tijolos for 0, significa que o nosso jogador ganhou o jogo. Então nós vamos mudar o estado da tela para 3 e vamos destruir todos os objetos do jogo. Um outro if, pessoal, que nós vamos criar é para ver se a bola passa após o nosso bastão, quer dizer, a bola foi de encontro ao bastão e o nosso jogador não conseguiu acertar a bola. Se a tela for 1 e a posição da Y da nossa bola mais a altura da bola for maior que 590, significa o quê? Que a bola passou pelo bastão. Então, nós vamos modificar a tela para 2 e vamos destruir o objeto. Pronto. E aqui, nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos criar um if perguntando o estado da tela. Se o estado da tela, pessoal, for o 1, significa que o jogo está acontecendo e nós vamos ter que testar o quê? Se houve colisão com a bola e se houve colisão da bola com os tijolos ou da bola com o bastão. Então só coloquem um if e coloquem todo aquele código que nós havíamos feito dentro do nosso if. Pronto, aparentemente está quase finalizado. O que nós precisamos mudar agora? O método draw, nós vamos ter que fazer com que no nosso método draw da classe game1 seja desenhado a tela. Então eu vou iniciar o desenho de tela e vou mandar desenhar na tela a nossa textura que se encontra na posição tela atual, na coordenada 0, com a cor branca. Vamos fazer um teste, pessoal. Apareceu a nossa tela inicial, vou apertar barra de espaço, ele desenhou a textura de fundo. E está funcionando o nosso breakout. Maravilha! Caso vocês queiram alterar a cor, pessoal, só para reforçar, vocês podem vir no nosso Cria Objetos e alterem esse valor. Por exemplo, vou colocar 150. Vamos fazer um teste. Reparem que a cor dos nossos tijolos foi modificada. Espero que vocês tenham gostado desta aula básica sobre monogame. Futuramente eu vou ver se eu consigo colocar som em nosso jogo, pois eu estava tentando e apareceu alguns erros no decorrer das experiências com relação à inserção de jogo no monogame, pois algumas coisas que funcionavam no XNA não funcionam mais no monogame. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.